O filme se passa em uma terra devastada, onde 99% da vida foi extinta. Humanos, animais, aves e até criaturas marinhas desapareceram, e os poucos sobreviventes enfrentam uma realidade impiedosa, marcada pela luta diária contra a extinção. O que resta do planeta é um deserto desolado, paisagens agora transformadas em vastas extensões de terra estéril. Há 7 anos, uma doença misteriosa surgiu, inicialmente considerada uma ameaça menor, mas logo se espalhou de forma incontrolável. A pandemia devastou ecossistemas inteiros, acabou com sociedades e transformou a Terra em um lugar quase sem vida. No centro dessa desolação, encontramos Chris, um ex-cientista que, apesar de tudo, ainda mantém a esperança de encontrar uma solução. Seus dias são consumidos por uma busca incessante por solo fértil, sua última chance de cultivar alimentos e garantir a sobrevivência. Ao explorar a paisagem devastada, Chris encontra a carcaça de um animal. Usando seu scanner portátil, ele confirma suas suspeitas. A criatura foi mais uma vítima da doença. Embora desolado, ele coleta uma amostra do solo e retorna ao acampamento, onde sua esposa, Anna, o espera. Anna, infectada pela mesma doença que matou seu filho pequeno 7 anos atrás, luta contra a deterioração de sua saúde. Apesar dos esforços de Chris para mantê-la viva, ela piora a cada dia. Chegando ao acampamento, Chris coloca a amostra de solo em um frasco e começa a cultivar uma cepa de plantas que ele descobriu ser capaz de produzir um antídoto improvisado. Embora não seja uma cura definitiva, o antídoto consegue retardar o avanço da doença, proporcionando um alívio temporário. Chris administra a dose em Anna, estabilizando-a, mas sabe que o tempo está contra eles. No dia seguinte, determinado a encontrar um solo mais fértil para cultivar mais plantas, Chris decide levar Anna em uma jornada mais longa. Eles atravessam um terreno árido e implacável, onde encontram o corpo de outro viajante. Chris revira seus pertences na esperança de encontrar suprimentos, mas encontra apenas uma arma vazia, símbolo do destino de muitos. O homem, assim como tantos, apresentava os sinais da doença. À medida que a noite chega, a saúde de Anna piora rapidamente. Desesperado, Chris prepara uma nova dose do antídoto com os recursos limitados que tem. Quando termina, ele vê algo à distância. Uma luz fraca cortando a escuridão. Ele decide seguir a luz com a esperança de que ela possa ser a chave para sua sobrevivência. Chris encontra uma arma vazia e levantou-a defensivamente ao ver um estranho se aproximar. Gaguejando, tentou avisar que não tinham comida nem recursos, pedindo para o homem ir embora. Para sua surpresa, o estranho não reagiu com violência. Ele colocou uma sacola de comida no chão e recuou, sinalizando que não representava perigo. Com cautela, Chris pegou a sacola e, pela primeira vez em anos, ele e Anna conseguiram fazer uma refeição decente. O estranho, que se apresentou como Dmitri, explicou que vinha observando Chris há algum tempo. Dmitri sabia sobre o antídoto que Chris havia criado com plantas e acreditava que seu conhecimento era vital para um plano ousado, escapar daquele mundo devastado. Dmitri revelou que tinha encontrado uma maneira de viajar para um universo paralelo, onde a Terra ainda não estava destruída. No entanto, o processo exigia alguém com o expertise de Chris para ser bem-sucedido. Dmitri pediu que ele o acompanhasse imediatamente, mas Chris se recusou a abandonar Anna, que estava gravemente doente. Compreendendo a devoção de Chris, Dmitri prometeu voltar em alguns dias e desapareceu na escuridão da noite. No dia seguinte, Chris e Anna continuaram sua busca por solo fértil, mas a saúde de Anna piorava rapidamente. Percebendo que ela não podia mais viajar, Chris montou um acampamento e ficou ao seu lado, exausto. Quando acordou, descobriu, devastado, que Anna não resistira à doença durante a noite. Ele a levou até uma praia que ela sempre amou e a enterrou ali, com o coração esmagado pela dor da perda. Após o enterro, algo inesperado aconteceu. Chris ficou preso em uma armadilha oculta e, com dor intensa, gritou por ajuda. Porém, ninguém apareceu. Lentamente, a escuridão tomou conta e ele perdeu a consciência. Quando acordou, estava em um lugar completamente diferente. O ar estava limpo, o céu vibrante e a terra coberta por árvores e plantas exuberantes. Ele viu pessoas ao seu redor, saudáveis e vivendo normalmente, como se o apocalipse nunca tivesse ocorrido. Confuso, Chris tentou entender se aquilo era real ou apenas um delírio. Desesperado por respostas, ele seguiu até o escritório de Anna, um lugar onde ela costumava trabalhar antes do colapso do mundo. Lá, esperava encontrar algum sinal do que realmente estava acontecendo, e quem sabe, entender seu destino nesse novo e estranho universo. Quando Chris chegou ao escritório de Anna, ele ficou paralisado. Estava Anna, viva, saudável, radiante. Mas o que realmente o deixou em choque foi ver uma versão dele mesmo, de pé ao lado dela, envolvido em uma conversa profunda. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Diverge. Espero que esteja gostando. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Atordoado e sem saber como processar aquela visão,
Chris deu meia volta e correu, desesperado para entender o que estava acontecendo. Enquanto fugia, seus olhos pegaram um mendigo que ele já havia visto antes, mas agora o homem estava agindo de forma estranha, quase como se estivesse sendo afetado pela mesma doença que devastou o mundo. Chris queria questioná-lo, mas antes que pudesse se aproximar, uma dor intensa percorreu sua perna ferida. Em um piscar de olhos, tudo ao seu redor desapareceu, e ele acordou em um lugar totalmente diferente. Quando seus olhos se abriram, ele percebeu que estava amarrado a um banco com fios conectados à sua cabeça. Dmitri, o homem que ele conhecia como o estranho que lhe deu comida, estava à sua frente. Dmitri revelou que não era apenas um simples sobrevivente, mas um cientista que havia criado uma máquina capaz de viajar entre universos paralelos. No entanto, sua jornada por essas realidades não foi como ele esperava. Ele descobriu uma verdade cruel. Em quase todas as realidades, uma doença fatal havia destruído quase toda a vida. Após anos de busca, Dmitri encontrou um universo que estava 7 anos atrás de sua própria linha do tempo, onde a doença estava apenas começando a se espalhar. Dmitri contou que a doença havia tirado a vida de sua filha, Daisy, e que ele não poderia permitir que o mesmo destino se repetisse. Ele acreditava que Chris tinha um papel fundamental nesse plano. Juntos, poderiam viajar para o passado daquele universo e impedir a propagação da doença antes que ela tomasse proporções catastróficas. Chris, ainda em choque, hesitou, mas logo se deu conta de que talvez fosse sua chance de corrigir o que já estava perdido. Ele sabia dos erros que sua versão naquele universo cometeria, e se pudesse evitá-los, talvez poderia salvar milhões de vidas. Com essa convicção, ele aceitou o plano de Dmitri. O cientista, então, começou a se preparar para enviar Chris de volta ao passado daquele universo. Neste outro universo, ele vive uma vida pacífica com sua esposa, Anna, e seu filho pequeno. Ele trabalha como pesquisador em uma universidade, focando em encontrar curas para doenças com base em plantas. Porém, apesar de sua paixão e dedicação, ele se sentia frequentemente frustrado com seu chefe, Sr. White, que raramente aprovava os fundos necessários para suas pesquisas. Uma noite, enquanto Chris estava em casa, trabalhando até tarde, seu telefone tocou. O número desconhecido na tela fez seu coração acelerar. A voz do outro lado da linha era amigável, mas ao mesmo tempo, misteriosa. A pessoa parecia saber tudo sobre ele. Estava impressionada com sua pesquisa e entendia como ele era constantemente subestimado na universidade. Eles propuseram uma reunião para discutir seu trabalho e, surpreendentemente, oferecer apoio. Mais tarde, no bar, Chris encontrou Jim, um ex-funcionário de uma poderosa corporação farmacêutica chamada Trials. Jim, que estava intrigado pelo histórico acadêmico de Chris, fez uma oferta tentadora. Ele deveria deixar a universidade e juntar-se a Trials, onde teria um salário muito mais alto e acesso a um laboratório de última geração. A proposta parecia uma oportunidade incrível, mas algo não se encaixava. Chris sentiu uma pontada de hesitação. Jim, percebendo sua dúvida, entregou-lhe um cartão de visitas e sugeriu que ele pensasse bem na proposta. De volta à sua casa, Chris passou a noite ponderando as implicações. Ele sabia que essa oferta poderia mudar sua vida, mas as questões éticas o assombravam. Ele já tinha ouvido falar sobre as práticas da Trials e sabia que as corporações frequentemente priorizavam o lucro acima de tudo. A dúvida o consumia e ele não conseguia decidir o que fazer. Enquanto isso, em um universo paralelo, uma versão mais velha de Chris chegava a essa mesma realidade, mas 7 anos à frente no tempo. Esse Chris do futuro, que já havia feito as escolhas que seu eu mais jovem ainda estava considerando, estava devastado. Ele havia aceitado a oferta da Trials, entregue sua pesquisa revolucionária e assistido impotente, enquanto a corporação permitia que a doença que ele tentara curar mutasse sem controle, tornando seu antídoto inútil. O resultado foi uma devastação global, com bilhões de vidas perdidas. Agora, o Chris do futuro jurou evitar o mesmo destino. Para isso, ele precisava agir rápido. Primeiro, ele procurou Dmitri, o cientista que o havia ajudado a viajar entre os universos. Encontrou a versão de Dmitri neste universo e explicou sua situação. Compartilhou com ele a verdade sobre sua jornada de um universo paralelo e revelou que, se nada fosse alterado, o desastre seria inevitável. No começo, Dmitri ficou cético, achando que Chris poderia ser apenas mais um delírio. Mas, quando Chris mencionou Daisy, a filha de Dmitri, e contou detalhes que apenas ele poderia saber, o cientista se convenceu. Ele revelou que, em seu universo, Daisy já havia contraído a doença mortal, mas ainda havia esperança de curá-la com o antídoto desenvolvido por Chris. No entanto, a doença estava se espalhando rapidamente e poderia sofrer mutações incontroláveis, tornando a cura impossível se nada fosse feito. Dmitri, com expressão grave, questionou por que sua versão de outro universo não havia vindo pessoalmente e por que havia enviado Chris em seu lugar. Chris explicou que, como criador do antídoto, ele era a única pessoa capaz de salvar a Terra da doença.
Chris, então, detalhou os sintomas da doença, destacando as marcas distintas que surgiam no pescoço das pessoas infectadas. Inicialmente cético, Dmitri descartou Chris como louco e saiu. No caminho para casa, porém, Dmitri ouviu notícias sobre uma nova doença mortal se espalhando pelo mundo. Quando os sintomas foram descritos, ele percebeu que correspondiam exatamente aos que Chris havia mencionado. Agora, com uma sensação de urgência, Dmitri decidiu procurar Chris novamente. Enquanto isso, Chris estava em seu laboratório na universidade, animado ao ver seu trabalho dando frutos. Ele havia cultivado plantas capazes de curar diversas doenças e compartilhou a boa notícia com seu supervisor, White. No entanto, para a surpresa e frustração de Chris, White exigiu que os créditos da pesquisa fossem divididos, já que ele era o chefe. E mais, ordenou que Chris interrompesse seus estudos. White confisca os documentos da pesquisa de Chris, impedindo-o de publicá-los ou levá-los a qualquer outro lugar. Sentindo-se traído, Chris liga para Jim, o homem da farmacêutica Trials, e aceita participar dos testes da empresa. No entanto, Jim solicita que Chris leve consigo os documentos da pesquisa. Quando Chris questiona o motivo, Jim revela que conhece o valor revolucionário da pesquisa com plantas e argumenta que, se a universidade ficar com os documentos, pode patentear a pesquisa e excluir Chris completamente. Como Chris tem os códigos de acesso ao laboratório, Jim garante que será fácil recuperar os documentos sem levantar suspeitas. Chris concorda em pegar os documentos. Enquanto isso, o Chris do futuro e Dmitri chegam ao laboratório. O Chris do futuro explica a Dmitri que a versão mais jovem está prestes a entregar os documentos a uma empresa farmacêutica privada, o que permitirá que a empresa acumule o antídoto e o use para lucrar. Quando a doença se espalhar, o antídoto se tornará inútil devido às mutações. Chris cumpriu sua promessa e preparou um antídoto para Daisy, a filha de Dmitri. Antes de deixar o laboratório, ele escreveu um aviso para sua versão mais jovem, alertando-o sobre os perigos de entregar os documentos de pesquisa à empresa farmacêutica. No entanto, a dor na perna de Chris do futuro começou a piorar novamente, e Dmitri o ajudou. Logo, o Chris mais jovem chegou ao laboratório para roubar os documentos. Sentindo a presença dele, Chris do futuro e Dmitri se esconderam. Quando o Chris mais jovem encontrou o aviso deixado por sua versão futura, hesitou, percebendo que poderia estar cometendo um grande erro. Dmitri, disfarçado de faxineiro, questionou o que ele estava fazendo ali tão tarde. Surpreso, o Chris mais jovem decidiu sair sem levar os documentos. A dor da lesão, porém, fez Chris do futuro desmaiar. Quando acordou, estava na casa de Dmitri, e Daisy estava diante dele. Dmitri explicou que o havia levado para sua casa após encontrá-lo inconsciente. Ao examinar a perna de Chris, Dmitri descobriu um rastreador embutido, aparentemente colocado pela versão de Dmitri de outro universo. Isso deixou ambos chocados e levantou suspeitas sobre possíveis segundas intenções de seu próprio equivalente. A conversa foi interrompida quando perceberam que Daisy estava começando a apresentar sintomas da doença. Chris rapidamente aplicou o antídoto nas marcas no pescoço dela e garantiu a Dmitri que ela se recuperaria. Dmitri, grato, concordou em levar Daisy para a escola, e os dois discutiram como salvar Daisy poderia mudar o curso dos eventos neste universo. Chris refletiu sobre ver Anna e o filho deles nessa realidade, mas Dmitri o lembrou de que aquela Anna não era sua esposa. Apesar da dor, Chris continuou comprometido em ajudar a salvar este universo. Quando retornaram à casa de Dmitri, descobriram que a janela estava quebrada e o armário revirado. Algo estava errado. Dmitri se virou e encontrou outra versão de si mesmo no quarto. O outro Dmitri os confrontou e, sem hesitar, atacou, matando o Dmitri deste universo diante de Chris. A história tomou um rumo dramático quando o Dmitri do futuro revelou seu plano. Ele confessou que seu objetivo sempre foi salvar este universo da doença mortal, mas que também planejava eliminar o Dmitri original para tomar seu lugar. Ele revelou que seu próprio universo já havia sido destruído, deixando-o sem nada para onde voltar. Ao permanecer neste universo, ele poderia viver uma vida melhor com Daisy, a única coisa que lhe restava. Dmitri revelou seu plano, explicando que não compartilhou seus verdadeiros objetivos antes porque sabia que Chris jamais aceitaria. O rastreador na perna de Chris fazia parte de sua estratégia para segui-lo até Daisy e garantir que ela recebesse o antídoto. Agora, com Daisy salva, Dmitri pretendia se estabelecer neste universo, assumindo uma nova identidade como se realmente fosse parte dele. Ele insistiu para que Chris aceitasse essa nova realidade, argumentando que, já que estavam salvando este universo, mereciam viver a felicidade que ele oferecia. Chris ficou atônito com a traição, mas ouviu enquanto Dmitri pressionava para que enterrassem rapidamente o corpo de seu equivalente para não levantar suspeitas. Após o enterro, Dmitri entregou a Chris uma quantia em dinheiro e uma arma, sugerindo que ele fizesse o mesmo, matasse sua versão mais jovem e tomasse seu lugar.
Dmitri argumentou que, ao substituir seus equivalentes, ambos poderiam viver felizes enquanto continuavam a proteger esse universo. Enquanto isso, o jovem Chris desse universo estava com sua família quando Jim, da empresa farmacêutica, se aproximou, perguntando se ele havia roubado os documentos de pesquisa. Chris, lembrando-se do aviso deixado no brinquedo, recusou a proposta de Jim, afirmando que não trabalharia para eles. Jim, frustrado, fez uma ligação para alguém, sugerindo que seus planos mudassem. Paralelamente, o Chris do futuro cortou o cabelo e se transformou, adotando a aparência do Chris desse universo. Ele foi até Anna, que estava se sentindo mal, e a convenceu a acompanhá-lo ao laboratório, onde disse que poderia ajudá-la. Embora Anna achasse o comportamento dele estranho, Chris do futuro a tranquilizou com palavras de carinho e conseguiu que ela confiasse nele. Relutantemente, ela concordou em ir. De volta à casa, o jovem Chris percebeu que Anna havia desaparecido. Enquanto seu bebê dormia, ele encontrou o brinquedo com um aviso misterioso e começou a se questionar sobre quem poderia ter escrito aquilo e o que sabiam sobre ele. Desconfiado, ele decidiu ir até o laboratório investigar. No laboratório, o Chris do futuro conseguiu preparar e administrar o antídoto em Anna, garantindo sua segurança. Quando terminou, White, supervisor de Chris, apareceu e questionou o motivo de estarem no laboratório tão tarde. Percebendo algo suspeito, White começou a procurar pelo antídoto. Nesse momento, Chris do futuro sacou uma arma para detê-lo, mas logo percebeu que não estava sozinho. Jim, da empresa farmacêutica, estava com ele. Jim, com um sorriso arrogante, explicou que, após Chris recusar sua colaboração, ele subornou White para ajudar a roubar tanto os documentos de pesquisa quanto o antídoto. O Chris do futuro tentou com urgência convencer White a não se aliar à ganância de Jim, alertando que suas ações destruiriam o mundo, uma revelação que deixou White visivelmente abalado. Contudo, Jim não hesitou em intervir, ameaçando matar Anna caso Chris não entregasse as amostras do antídoto. Para proteger Anna, Chris do futuro foi forçado a abaixar sua arma. Nesse momento crucial, White, agora ciente da verdade nas palavras de Chris, pegou as amostras do antídoto e tentou fugir. No entanto, Jim o matou com um tiro. Aproveitando a distração, Chris do futuro atirou em Jim, matando-o instantaneamente. Momentos depois, o Chris do presente chegou ao laboratório atraído pelos tiros. Encontrou Anna tentando socorrer o ferido White enquanto Jim já estava morto no chão. Confuso e atônito, Chris do presente estava prestes a entender o caos que havia se desenrolado quando o Chris do futuro se revelou. O Chris do futuro se arrastou e explicou sua história. Ele vinha de um universo devastado por uma doença mortal, onde sua própria versão de Anna havia morrido. Mas tudo mudou quando conheceu a verdadeira Anna deste mundo. Ela o interrompeu, esfaqueando-o para impedi-lo de continuar com seu plano. Agora, gravemente ferido, Chris do futuro desabou, ainda com a missão de proteger esse universo cumprida. Apesar de ter a chance de acabar com ele, o Chris do presente, surpreso e confuso, optou por não atirar. O Chris do futuro, sabendo que seu tempo estava se esgotando, começou a relatar tudo. Como seu mundo foi destruído, como ele perdeu sua Anna e como dedicou sua vida a salvar aquele universo. Ele assegurou à versão presente de Chris que aquele mundo estava seguro agora e que sua Anna jamais sofreria o mesmo destino que a de seu universo. Com um sorriso triste, Chris do futuro se despediu de Anna e de sua versão mais jovem, expressando satisfação por, mesmo não podendo salvar o próprio mundo, ter dado uma chance de sobrevivência ao universo deles. Ele optou por passar seus últimos momentos em uma praia, sozinho, em memória da Anna que perdeu. O filme chega ao fim com Chris do presente abraçando sua família, grato pela chance de viver a vida que o Chris do futuro sacrificou tudo para proteger, sabendo que as escolhas feitas naquele momento mudaram para sempre o curso da história. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.